Oh, que bom. Quantos dormiram bem? Alguns conseguiram dormir, outros não conseguiram dormir. Eu sei porque alguns me seguem no Instagram. Então alguns estavam postando coisas até tarde. Estão todos identificados. Quantos têm Instagram? Levante mãos que tem Instagram. Quantos têm telefone aqui? Sim? Pegue seu telefone. E então você vai colocar, vai fazer uma foto, alguma coisa, você vai colocar hashtag, você diz isso? Hashtag, isso, hashtag, e então você vai colocar, eu estou, hashtag, no Above the Line. Amém? Coloque aí, estou no Above the Line. Amém? Isso, faça uma foto. Eu vou fazer também uma foto. Somos a geração da imagem. Todo depende de uma imagem. Sorrie. Todo mundo agora, um saludo para cá, olhe para cá a câmera. Todo mundo levanta os braços com ruído. Ah! Aleluia! Estou muito feliz, queridos irmãos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Estou muito feliz de compartilhar com vocês porque eu não sei, lá no Chile também, agora me estão convidando a pregar um congresso de adolescentes, pré-adolescentes, 11 e 12 anos de idade, lá em Salvador, Bahia. E eu estou certo, quase já chegando aos 50. Não parece, mas estou chegando. E então me estão convidando. Eu falei, Jesus, estas pessoas estão enfermas da cabeça. Como convidam um velho para pregar para jovens e adolescentes, né? Mas assim a graça do Senhor tem misericórdia de nós e nós podemos contextualizar. E quando vocês me mandaram, os que me mandaram as séries que vocês veem, eu fiz uma lida, todas as mensagens que vocês mandaram e realmente fiquei impressionado os que estão assistindo, todas as séries que estão assistindo. Mas estava falando sobre Davi. Queridos, estamos enfrentando então uma geração um tanto diferente. Vocês são uma geração muito especial. Se as pessoas têm falado algo contrário, eu venho a desmentir. Vocês são uma geração muito especial. Uma geração que em realidade vai conseguir grandes coisas. E é verdade que muitos de vocês têm grandes questionamentos. Apesar de que a maioria de vocês, muitos de vocês estão migrando do Facebook, migrando para o Instagram, e isso reflete ou nos fala de algo muito importante. Uma leitura sociológica nos falaria de que algo está acontecendo no mundo e algo está mudando. Alguns estão em contra, inclusive, de Mark Zuckerberg. Eles estão em contra dele, já não gostam dele. A geração de vocês, muitos deles, eu tenho conversado com eles e me dizem, não estou nem aí com ele, eu não gosto muito dele, eu acho que não. E está migrando a uma plataforma que Instagram todo é imagem, todo depende de uma imagem. Se lê pouco, se escreve pouco e se sube muitas imagens. E isso também porque também vocês podem selecionar o que vocês querem ver, o que vocês querem estar ligados, conectados, as coisas que vocês gostam, né? Mas todas essas coisas falam da nossa vida. O que você está aí vivendo no Instagram, nas redes sociais, é realmente o que nós estamos vivendo na nossa vida, o que está acontecendo em nós. E cada um de nós tem uma história e tem um desafio perante cada um de nós, um grande desafio para enfrentar. E quando falamos de Davi é um homem que está caminhando acima da linha, não porque matou um gigante, não porque ele tem a valentia. Às vezes colocamos o foco em matar gigantes, e pode ser que muitos de vocês nunca matem um gigante. Pode ser que alguns de vocês nunca enfrentem uma situação como essa. Mas sim, a vida de Davi é uma questão de perguntas em frente de uma sociedade que ninguém se questionava nada.
Quando ele chega ao campo de batalha, enviado por seu pai com alimento para entregar para seus irmãos e para saber se seus irmãos estavam bem, o pai pediu para ele trazer alguma peça de roupa deles para saber se eles estavam bem. Esse era o símbolo de estar bem, não? E estavam vivos. E é interessante de que o pai não se preocupou muito com o filho. A trajetória da casa, do lugar onde vivia Davi, a trajetória da batalha em si, era um lugar muito perigoso. E isso revela também a pouca preocupação que o pai tinha com relação ao seu próprio filho. Em realidade, o filho, Davi, é um filho não muito querido por seu pai. Um filho um pouquinho mais largado, não muito lembrado, não muito potenciado, subestimado, muito subestimado. Mas ele faz a tarefa. A questão que revela a chegada dele no exército, quando estavam no momento da batalha, e o Golias estava afrontando o povo de Israel, é interessante porque todo mundo pensava do mesmo jeito. Diz que todo mundo estava com medo, desde o rei até a pessoa mais simples estava com medo, e ninguém fazia nenhum questionamento. Todo mundo tinha duas visões. Uma, o grande terror que tinham do Golias, e a segunda coisa que eles estavam falando é a promessa política do rei Saul para poder que alguém enfrentasse ao Golias. Mas quando chega Davi, ele faz um questionamento interessantíssimo e tem grandes perguntas que revelam como ele pensava, porque as perguntas revelam como nós pensamos. As pessoas inteligentes fazem perguntas inteligentes. As pessoas que estão à média, eles não são pessoas que só dão direção, sino que um grande líder é aquele que consegue fazer boas perguntas. E essas pessoas que estão acima da linha são pessoas que têm o valor de pensar diferente. Enquanto todo mundo pensa do mesmo jeito, ele pode criticar. Por essa razão, nós vimos a situação das séries. Não sei se já tem as fotografias. Sim? Olha, que série é essa? Que série? Alguém? Skins. Alguém mais sabe que série é essa? Levante a mão, quem sabe que série é essa? Quem sabe? Exceto Skins. Quem já viu essa série? Levante a mão. Certo? O que você acha dessa série? Hã? Muito o quê? Adulto. Certo? Quem mais? Quem mais olhou? Quem assistiu essa série? Assistiu? O que você acha dessa série? Esse daqui? Tem bastante droga, é uma série que tem bastante droga. Mas sabia que uma das séries que foi muito assistida no Brasil, sabia? Pelos jovens, pela mídia juvenil do Brasil. E em realidade, uma série que nós deveríamos ser críticos, e deveríamos ter uma postura crítica perante uma situação como essa. Olhemos a outra fotografia. Qual é essa? Que série é essa? Não sabem? Quem sabe, levante a mão, quem sabe que série é? Que série é? Que série é? Levante a mão, quem viu? Quem assistiu? Que série é? The Fosters, né? Vamos a ver a outra série? Agora sim? Aí vem, está descendo devagarzinho. Vamos intercedendo pelo irmão da mídia. Senhor, ajuda o irmão da mídia, Senhor. Dá sabedoria, dá revelação. Agora sim. Que série é essa? Quem viu essa série? Levante a mão. Alguém conhece? Alguém conhece essa série? Alguém conhece? Ninguém? Ninguém conhece essa série? Ninguém conhece essa série. Você conhece?
Qual série é? OC, né? The OC. A série de OC. Tem uma série que é The OC, de OA, OD e um monte de séries. Bom, são as séries. Muito obrigado, queridos. Todas as séries estão propondo algo. Todas as séries que estão no Brasil, no mundo inteiro, estão propondo alguma coisa. Todas as séries são levantadas depois de um grande estudo sociológico. Vocês são estudados. O comportamento de vocês são estudados. Eles precisam vender algo para nós. E nós então estamos ali assistindo e consumindo algo. E então nós somos estudados na realidade, o que vivemos, o que gostamos, o que não gostamos. Você já percebeu que de repente você está no celular, no Instagram, ou está no Facebook, ou está em alguma rede social, e de repente você gostou de uma roupa, e de repente você começa a ver publicidade dirigida para você? De repente você vai ao shopping e está perto de algum restaurante que você já assistiu, e de repente chega uma mensagem. Bom, o mundo se está preparando para essa dimensão, para essa publicidade personalizada, para poder descobrir o que você realmente gosta, que você assiste mais. Por isso, de repente, se eu vejo seu PC, seu computador, eu poderia definir quais são sem ser um hacker, poderia definir o que você assiste. Eu poderia definir quais são as páginas que você vê. Sem ser um hacker, eu poderia ver e definir por causa de quê? Da publicidade. Se eu abrir a minha conta de Facebook, ou minha conta de Google, ou se eu abrir a tua conta de Google no teu computador, se estivesse aberto, eu poderia ver o que você gosta, quais são as coisas, as suas preferências, quais são as preferências com relação à música, quais são as preferências em relação à série, quais são as preferências em relação a perfume, a roupa, a comida, a lazer. Muitas coisas poderiam ser definidas só ao abrir a tela de seu PC, de seu computador. Então hoje, se nós não temos perguntas, não vamos a derribar a Golias. O grande Golias não é o Golias que nós estamos enfrentando, que David enfrentou. O grande Golias de hoje é justamente o que estamos vivendo. A abordagem da mídia, a abordagem das redes sociais. A abordagem para quê? Para nos tornarmos pessoas e chegarmos ao ponto da nossa vulnerabilidade. Sabe qual é a pior vulnerabilidade do homem? Sabe que a vulnerabilidade foi descoberta no Jardim do Éden, não foi descoberta pelo diabo, se não foi descoberta por Deus? Sabe qual é o interesse do diabo hoje? Em nos levarmos às políticas individuais. Por isso o mundo saiu das políticas públicas ou coletivas para as políticas individuais. Por isso hoje a publicidade é uma publicidade individual. O homem é um indivíduo. Antigamente o homem era uma coletividade, estava vivendo em comunidade. Hoje não. Hoje o homem é percebido e vocês são percebidos como indivíduos. Por essa razão, quando nos fechamos no mundo das redes sociais e não interatuamos verdadeiramente com as pessoas por nosso lado, não conseguimos olhar aos olhos, não conseguimos falar, parece se converte em um verdadeiro gigante para derribar. A pior vulnerabilidade foi descoberta por el próprio Deus, num estado de perfeição. O estado de perfeição na criação diz que Deus criou o homem perfeito, mas foi o Deus que falou: não é bom que o homem esteja só, não é bom. Ou seja, o homem é vulnerável. Apesar de ser o estado perfeito, o homem era vulnerável. E sabe qual é a proposta do diabo hoje? Nos levar a uma profunda individualidade, onde você esteja só. Porque ele sabe que se você está só, é muito mais fácil vencer você. No mundo então, hoje estamos enfrentando um gigante totalmente diferente. E se não podemos perceber aquilo, não vamos poder ser uma pop de line. Pensar diferente, ser uma pessoa que tem perguntas interessantes e inteligentes. Alguém que se levanta e que questiona a Steve Jobs, que questiona o criador de Facebook, que questiona o criador de Instagram. Nós somos os questionadores desta sociedade. Apesar de que eles nos estudam para nos vender seus produtos, nós podemos decidir se comprar ou não comprar. É a única forma de poder vencer, é decidir. É decidir que consumimos, e consumimos, nós vamos poder fazer uma crítica com relação ao que nós estamos consumindo. Por essa razão, eu digo, se nossa evangelização e nosso trabalho de poder ser realmente uma pop de line não está em matar gigantes.
sino em fazer-nos excelentes perguntas, questionar nosso coração. É chegar como Davi no exército e dizer ninguém se sente ofendido porque esse cara está afrontando a Deus. Sou o único que pensa assim? É o único que está pensando desse jeito. Ninguém está pensando desse jeito. Nem o rei pensa desse jeito. O rei está pensando em vencer Golias, não está pensando em que está sendo ofendido o próprio Deus. Essa é a diferença de Davi e Saul. Os dois têm uma mentalidade de enfrentar a Golias, só que Saul quer enfrentá-lo pagando alguém para poder expor sua própria vida. Está disposto a pagar alto, entregar a sua própria filha para matar a Golias. Não está pensando em louvar a Deus, ele está pensando em ganhar a guerra. Mas Davi não. Davi não está pensando em ganhar a guerra. Davi está dizendo, a minha linha, e eu quero estar acima da minha linha, é que este cara está afrontando o que eu penso. Eu sou uma pessoa que tem uma pergunta: como um cara como esse é tão cara de pau que vem afrontar ao Deus que eu sirvo? Esse é um cara dura, é um cara de pau, e ninguém está fazendo nada. Que vão dar para aquele que enfrenta o Golias? E então fala, não, vão dar aqui, vão dar dinheiro, vão dar a filha do rei, você vai ser yerno do rei, vai liberar imposto à família, vai fazer tudo aquilo. Mas isso não move o coração de Davi. O que move o coração de Davi é que a sua linha foi afrontada, sua linha de valores. E então ele disse, não pode ser, eu não aceito, porque eu vou falar mesmo. E então quando nós vemos uma situação e guardamos silêncio em frente de uma injustiça, em frente de uma série que afronta meus valores e não falo nada, é porque em realidade sou como o povo de Israel, aceitando o gigante, afrontando o meu ouvido. Mas quando você de repente tem o valor de se levantar e pensar diferente no Instagram e dizer, eu não estou de acordo com a legalização da droga, não estou de acordo, mas é que todo mundo está. Eu não estou de acordo com matrimônio gay, não estou de acordo, mas é que todo mundo aceita. E se amam, se um homem com um homem se amam, os dois vão se casar porque se amam. Temos que liberá-los, né? E se duas mulheres se querem casar e se amam, o amor não é o mais importante da vida? As pessoas fazem esses questionamentos, mas nós temos o princípio, a nossa linha é diferente. Então eu acho que em frente do Golias nós temos guardado silêncio. Nós queremos ser uma borderline, mas não baixamos a nossa linha a um mínimo. Então ter uma vida acima dessa linha é fácil, mas chegar como Davi e fazer um questionamento. A pergunta de Davi então revela que coisa? Revela a sua forma, ou a sua linha de superar e a sua forma de pensar. Então ele pergunta, que farão? Mas diz em Isaías 32:8, mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Na versão em espanhol diz, mas o nobre pensa coisas nobres, e pelo seu pensamento está em pé. Ou seja, a forma de pensar, o profeta disse, a forma de pensar deste cara está mantendo em pé sua própria vida. A pergunta de Davi então, para o povo, revela a sua linha a superar. Que farão aquele que enfrentar este gigante? Que coisa revela a sua pergunta? Revela a sua motivação. Primeira coisa, a sua motivação. Uma pergunta sua pode relevar a sua motivação. Se você está com uma menina, os homens que têm experiência, certo, em paquera, vocês são, olha, vamos, dá um cotovelo, você é o cara. Quando você chega, todo mundo nota que você chega, né? A mesma coisa quando eu e César estávamos jovens, solteiros. Chegávamos assim, tudo bem? Não, César? Não era assim contigo? Eu acho que você era assim desse jeito. Você chegava jovem, assim, oi, tudo bem, mano? Tudo bem? Que alegria te ver. Você ia hello? E então, o que acontece? Você faz pergunta. Se você pergunta uma pergunta para a moça teria que ser
não vou falar a palavra, mas a moça perceberia a sua intenção na sua pergunta. Agora, se você é um cara inteligente, claro, faz boas perguntas. Se você pergunta, qual é a sua cor preferida? Esse negócio não vai mexer muito com ela, entendeu? Mas se você perguntar uma pergunta interessante, é muito provável que ela vai pensar, este cara tem alguma intenção. Assim vai estar, né? A mesma coisa, apesar de que os jovens são meio, percebem pouco, né? De repente as intenções, não lemos entre linhas, os homens não lemos entre linhas, de repente as mulheres se aproximam aos jovens e dão um sorriso assim, como que as olhos assim, e então ele diz, você tem algum olho que está picando? Não, o homem não entende o sinal, não entende muito o sinal, mas as mulheres sim entendem o sinal. Então, boas perguntas determinam a motivação. Qual é a sua motivação? Ele pergunta, que vão dar? Sabe qual que essa pergunta, que vão dar para o homem que ganhar esse? Ele está revelando a sua motivação. Qual é a sua motivação? Qual é a motivação que você tem? Qual é a motivação que está no nosso coração? Davi tinha uma motivação. Ele disse, não, a motivação dele não é ser rei. A motivação dele é enfrentar o cara que está enfrentando o seu Deus. Eu não vou permitir que você afronte a nosso Deus. Você está ofendendo a minha vida. Eu sou pastor do bem, mas não vou permitir que você afronte o meu Deus. A segunda coisa que revela o que ele acredita. Uma boa pergunta revela a tua motivação. E segundo, revela o que você acredita. Quando você pergunta para saber, está revelando o que você acredita. E terceira coisa, revela os seus princípios. Quais são os seus princípios? Quando nós perguntamos com a cara de assombro de Davi em frente do exército, estamos revelando os princípios que movem a nossa vida. Então nós dizemos, o que acontece? O que está sucedendo aqui? Com assombro. Imagino que Davi chega com 17 anos de idade aproximadamente, segundo a teologia, com 17 anos de idade, obrigado pastor, com 17 anos de idade ele chega e pergunta, o que está acontecendo aqui? É um garoto, ele não concebe que todo mundo adulto não fale nenhuma coisa. Por isso eu gosto de um youtuber que vocês têm aqui no Brasil, que começou de muito jovem, que é um youtuber que fala de política. Como chama esse cara? Um magrinho, assim, japonesinho? Como chama? Você já viu? Um japonesinho aqui no Brasil? Não sabem como chama? Que fala de política. Um youtuber muito famoso que enfrenta a todos os políticos aí, que está em vários fóruns. Sabe? Conhece o nome? Não me lembro o nome, né? Mas vocês sabem quem são, né? E esse cara é muito inteligente. Para você enfrentar esse cara, você tem que estar preparado. E é um cara que enfrentou rapazes, pessoas que vivem da política, pessoas que estão em um nível da política interessante, mas ele tem questionamentos. E quando tem um cara com questionamentos interessantes, então revela seus princípios. Quais são os seus princípios? Você vai estar em um momento dado a ponto, ou vai estar em frente de vender seus próprios princípios. Então, para ser uma above the line, tem que ter perguntas. E quando você é uma above the line, segunda coisa, você tem respostas interessantes. Ele tem uma resposta. Ele diz assim, rei, eu vou. Se ninguém quer ir, eu vou. Ele tem uma resposta. Ele não vê a situação do problema e fica calado, mexendo a cabeça e dizendo, bom, o negócio está feio, o Golias está atacando, está afrontando meu Deus, eu estou com raiva, com muita raiva, mas não fala nada. Isso não é um above the line. Um above the line tem uma pergunta interessante e ele vai conseguir uma resposta. Ele mesmo se torna a resposta e ele levanta um questionamento. Você pode ser uma resposta particular para as pessoas que estão ao redor, mas seu silêncio, você tem questionamento, mas guarda silêncio, você nunca será um above the line, porque os above the line tem uma pergunta, mas também tem uma resposta. Se não tem no momento, ele vai conseguir uma resposta, ou vai se tornar uma resposta de integridade. Ele vai dizer, não, eu penso diferente, eu não penso assim. E terceira coisa que ele vai fazer é coerente com a sua resposta. Ele diz, este cara está afrontando o nosso Deus. Eu vou ser a resposta.
Eu vou para lá, para o rei, na cara de pau mesmo, Davi aí com seu saquinho de pastor, com cara de pastor, mas com uma pergunta interessante. Não tem cara de guerreiro, não tem uniforme de guerreiro, não tem estirpe de guerreiro, mas ele é um pastor, mas ele tem uma pergunta. E então ele fala para o rei: eu sou a resposta, rei. E o rei olha para ele, olha, a resposta que eu estava esperando era um cara pelo menos com 2 metros de estatura, com uma cara de guerreiro, com experiência de guerra. Em realidade, você não é a resposta que eu estava esperando. Você pode ser que não seja a resposta que o mundo está esperando. É muito provável que as pessoas olhem para você e digam: você não é a resposta que eu estou esperando. Pode ser que na escola você seja o cara que segue a massa e você fala assim: eu opino a mesma coisa que ele opina. Esses são caras que não pensam. Os caras que pensam têm um questionamento. Os caras que pensam podem pensar diferente e têm valor para argumentar a sua resposta. Ele mesmo disse: eu sou a resposta. E quando tem a resposta, ele é coerente com sua resposta. Ele tem valor para afrontar as pessoas, para poder revelar a sua fé. Ele revela a sua fé em meio de uma sociedade religiosa, de guerreiros, de pessoas de guerra, com experiência de guerra. Sabe o que faz Davi? Diz: vocês não sabem nada de guerra. Vocês acham que sabem? No mundo dos adultos, no tempo de Davi, eles achavam que sabiam. Eles estavam pensando numa estratégia de guerra, mas Davi estava pensando: não me preocupa a estratégia, o que me preocupa é o que esse cara está afrontando. E eu estou muito molesto. Estou muito molesto, não, muito bravo, muito chateado. Estou muito chateado com esse cara. E eu não vou permitir que esse cara faça isso. Eu vou para lá, vou falar para ele e vou falar para o rei: olha, rei, me permite ir para lá. Então ele resposta. Por essa razão eu digo: ele mata o Golias pela consequência de uma grande pergunta, por um grande princípio. Não mata, ele não vai a matar o Golias, ele se encontra com Golias, mas ele já vivia esse questionamento dentro do seu coração. Quem inspirou a Davi para poder ser íntegro? Ninguém, nenhum de sua família. Seus irmãos perseguiam ele, seu pai não aceitava, não falava dele, não potenciava ele, sua mãe não aparece na Bíblia. A única vez que aparece a mãe de Davi é quando Davi fala no Salmo 55 e diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. Pecado? Sexo é pecado? Sexo não é pecado, pô. Todo mundo dizia: não, eu tive sexo, é pecado, sexo, pecado original. Não existe esse negócio. Sexo é muito bom dentro do matrimônio, claro está. Vocês vão saber o que é no matrimônio. Bom, espero que seja assim, né? Amém. Glória a Deus. Amém? Não escutei nenhum amém. 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 Graças a Deus, Senhor. Em um momento dado pensei que esse cara: o que está falando o pastor, cara? Está falando de um negócio que eu já sei o que é isso. Mas hoje você sabe que eu sei que você sabe conduzir. Quem sabe dirigir carro? Quem tem mais de 18 anos? Quem tem menos de 18 anos? Levante a mão os de menos. Os que têm menos de 18 anos sabem dirigir carro? Levante a mão. Pode dirigir? Mas sabe? Mas não pode. Por que não? Por que não? A lei tem uma lei. Barbaridade, graças a Deus pela lei, né? Então tem uma lei. Japonesinho é Kinkataguri. Kinkataguri. O que significa? O japonesinho está perguntando. Kinkataguri é o cara. Esse cara é fera. É fera. Cara, esse cara pensa. Esse não tem problema de gastar neuronas. Não tem nenhum problema de açoitar as neuronas na parede. Não tem nenhum problema. Esse cara pensa mesmo. Olha só. E quando você disse: o sexo está feito para o matrimônio, o dirigir está feito para depois dos 18 anos, segundo a lei. Bom, a lei de Deus também disse que isso é preparado para aquele momento. E esse jovem, Davi, com 17 anos de idade aproximadamente, tem um questionamento. Mas ele é coerente. Ele não ficou pensando e voltou para a sua casa, para onde seu pai falou: pai, nem sabe o que eu vi.
Nossa, um gigantão. Eu fiquei muito bravo, pai. Fiquei muito bravo. Esse estava afrontando o nosso exército de Deus, ofendendo nossos princípios. Bicho, fiquei muito bravo, fiquei. Não, ele não volta para casa bravo. Ele disse, não, eu não vou permitir não. Vou falar com o rei, vou falar com a autoridade máxima. Quando ele levaram, ele chega, se você ler o texto bíblico, chega nos mandos meios. Mas ele não quer falar com os mandos meios. Tem essa palavra, mandos meios? Os mandos do meio? Os chefes, os líderes. Ele não quer falar com os chefes do meio. Ele quer falar com o líder. O cara é muito ousado. Se esse cara fosse youtuber hoje, Davi, nossa, teria... Está saindo o negócio do chão. Esse cara seria um tremendo youtuber. Mas uma coisa interessante que eu quero levar agora com vocês é falar então que o Above-the-Line tem perguntas profundas. Essas perguntas revelam a sua motivação, o que eles acreditam e seus princípios. Eles mesmos se tornam uma resposta para uma sociedade, para os seus amigos da faculdade, para seus amigos na escola. Quando algum cara que não conhece Jesus levanta um questionamento na aula e diz, não, eu não acredito em Deus, você fica calado que não sei responder. Eu tenho medo, vamos saber que eu sou crente, que vou para a igreja. Você não é um Above-the-Line. Um Above-the-Line é um cara de pau. Um Above-the-Line tem, apesar de que pode ser tímido, pode ser um cara que de repente é difícil para falar, que fica assim nervoso, começa a suar, começa a tremer. Se tem acontecido isso contigo, bom, não tem problema, você pode ser um Above-the-Line e você perguntar e fazer uma pergunta, você não acredita em Deus? E o outro cara que tem impronta, o cara que tem personalidade vai dizer, não acredito em Deus. E então você vai dizer, tem algum argumento válido para me dizer que você não acredita em Deus? Sabia que muitos dos jovens se afastam da fé na faculdade? Sabe por quê? Porque nunca tiveram uma identidade profunda com Jesus Cristo. Porque chega qualquer professor falando de uma vida freudiana e mexe com seus princípios. Um cara tem que saber a palavra de Deus. Nós temos que saber e argumentar a nossa fé. Temos que ter princípios fundamentais no nosso coração. Temos que nos levantar. Temos que ser uma influência na nossa escola. Se você depois deste congresso não começa a mexer as águas dentro de sua escola, é porque você nunca vai sair desse lugar. Tem que ter valor para poder sair dessa linha e superar a sua própria linha. Tem que fazer uma revolução. Tem que se juntar com amigos. Não perder a sua juventude se não começar a fazer alguma coisa diferente dentro da sua escola. Se juntar com pessoas, falar, motivar os que estão desvalidos, ser uma pessoa esperta para que as pessoas possam olhar em você uma oportunidade de mudança. Muitos estão sofrendo. Se nós continuamos sendo evangélicos, só evangélicos, não vamos produzir nenhuma mudança. Falamos de Davi, mas tem agora um personagem que é seu filho. E eu quero falar com vocês sobre Salomão. Davi é um Above-the-Line, um homem que está acima da linha, não por matar um Golias, sino por tudo o que nós falamos. Mas Davi não foi herança, o reinado não foi herança para ele. Não. Ele chegou ao reinado por causa de uma palavra profética do profeta Samuel. E ele chega ali sem saber que ia chegar a ser rei. Em troca, Salomão sabe que a herança dele é o reinado. A diferença da geração passada, a geração passada e a geração de vocês que são os millennials, uma geração millennials, a diferença é que vocês, muito provável que você não vai ser conquistadores como Davi. E eu digo, e eu profetizo, que a geração de vocês não é a geração de Davi. A geração de você é a geração de Salomão. Vocês são como Salomão. Seus pais conquistaram. Seus pais conquistaram. Os pastores antigamente conquistaram espaços, TV, conquistaram tudo. Hoje, se algum de vocês chegasse a cumprir um ministério, vai estar dentro de uma igreja sólida, forte, que foi conquistada por uma pessoa da geração de Davi. Mas vocês vão ser a geração de Salomão, a geração que vai dar sentido, vai construir, vai dar forma a tudo que os pais conquistaram por vocês.
E então deixa-me falar deste Salomão. E aqui está o grande perigo. Como Salomão se torna o Abogdolai? Também por uma grande pergunta, um grande questionamento. Quando você vê a palavra de Deus, se você pode abrir a sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 3. 1 de Reis, capítulo 3. Tem alguma pergunta? Até agora? Alguma pergunta? Algum de vocês tem alguma pergunta? Não? Tá bom? Vamos a ver então 1 de Reis, capítulo 3. No capítulo 3, vemos então a Salomão assumindo a responsabilidade do reinado, a herança que deixou seu pai. Seu pai conquistou tudo, conquistou os reinos, unificou o reino, não foi Salomão. E diz o texto bíblico no capítulo 3, no verso 3: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o altar maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, de justiça e em retidão de coração perante a tua face, mantiveste esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. São duas coisas que ele pensa de si mesmo. Ele disse: eu sou uma criança. Ou na versão em espanhol disse: eu sou muito jovem. E depois diz assim: não sei como agir ou como me conduzir. E então em espanhol disse: não sei o que fazer. Sou jovem e não sei o que fazer. Não sei como me conduzir. Depois o texto bíblico diz assim: teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coragem compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Aqui está o questionamento, a grande pergunta dele. Ele está perante agora um desafio. Ele disse: quem pode governar este grande povo? Que ele disse de si mesmo? Ele disse de si mesmo: eu sou jovem e não sei o que fazer. Fala a verdade. Você é jovem, não é verdade? Levante a mão que se sente jovem. Bom, você é jovem. Agora uma pergunta: você sabe o que fazer? Você sabe o que fazer em meio de uma situação difícil? Sabe? Pergunte para aquele que está do seu lado: você sabe resolver conflitos? Você sabe resolver conflitos? Não sabe? Se tem um conflito, como você acha que deveria ser resolvido? Meus pais. Bom, muito bom, para pedir conselho, é o que fez Salomão, né? Salomão fez a si mesmo. O conselho é o melhor. E no momento de não saber, pede conselho. Esse não é um problema, porque hoje você não sabe, mas te asseguro que você vai ter um momento de idade que você vai saber. Sabe qual é o problema? O problema não é saber, não é não saber. O problema é saber. Porque quando você chegar a saber, você tem que decidir depender. Quando você não sabe, você depende. Mas quando você sabe, a tentação é não depender de ninguém. Sabe o que aconteceu com Salomão? Quando ele é jovem, tem que assumir o reinado, ele não sabe, e ele é sincero, ele disse: eu não sei, tem uma questão, pai, oh Deus, tem uma questão, eu não sei, eu sou jovem,
Então disse que Deus, sabe que deu para ele justamente o que ele pediu, e deu também mais coisas, mas viu o coração de dependência. O mais interessante é um coração que depende de Deus. Apesar de que eu sei, eu dependo de Deus. Vai chegar uma hora na tua vida que você não vai sair do estado de não saber, você vai saber. Esse negócio de falsa humildade da igreja evangélica, eu não compro. Não, meu pai, eu não sei. Nós sabemos. Claro que sabemos. Sabemos um monte de coisas. Tem um monte de pastores que não precisam orar para fazer um sermão. Tem pastores que não precisam ler nem a Bíblia para pregar no domingo. Tem líderes que não precisam nem orar para poder fazer o que fazem. Sabe por quê? Porque no trabalho fizeram um curso de quê? De treinamento de liderança. Na faculdade fizeram um monte de coisas. Sabemos, vocês são a geração que sabe. A informação no tempo meu, sabe o que fazia para saber? Ia na biblioteca e pegava um monte de livros assim. E sabe o que tinha que fazer? Pegar o livro, o índice, e encontrar alguma coisa que eu pudesse investigar, e tinha que ler o capítulo inteiro do livro, assim nos livracos, para poder responder. Hoje vocês não. O conhecimento de hoje está no seu celular. Você pergunta, e se eu estou pregando algo que você acha que é meio duvidoso, é muito provável que você vai pegar o telefone, vai acessar a Google e vai perguntar a San Google, omnisciente Google, omnissabiente Google, omnipresente Google, e você vai dizer: Google me disse, o que está pregando esse cara é verdade? E então vai mandar um monte de resposta, até do bruxo, até o budista, até o pastor certo que está na moda. E você vai dizer: este cara baixou a mensagem de pregações.com.br. Não é verdade? Vocês sabem, vocês são a geração da informação. A geração que tem acesso à informação. Vocês têm mais informação que a biblioteca que tem o pastor Cláudio lá em cima em seu escritório. Vocês têm mais informação. Todos esses livros que ele juntou dos anos da sua vida, e que eu sou o herdeiro daqueles livros. Olha o César. Olha o César diz: não, eu sou, diz assim. Bom, esses, você disse, pode brigar pelos seus livros. Eu tenho toda essa biblioteca em PDF. Vocês são a geração que sabe. Então o Salomão enfrenta outra coisa. Salomão não está enfrentando, ele não sabe usar a espada. Você vê alguma vez pelejando a Salomão? Salomão se corta com a espada. É a mesma coisa que vocês. Vocês são uma geração milênios que escutaram centos de vezes a mesma história de seus pais quando estão almoçando, e seu pai olhou para você e disse assim: quando eu tinha tua idade. Quantas vezes você escutou isso? Misericórdia. E de repente a esposa do homem tem que bater no... Você já contou essa história? Então nós falamos: já contei? A mesma história. Já pensou Salomão escutando a mesma história no palácio? Quando ele era pobre, Davi era pobre, aí estava com as ovelhas, e aí está agora com seus filhos, Adonias, e Salomão está pequeno, e Davi se junta na mesa jantando com eles, e fala para todos os seus filhos: eu me lembro quando fui matar a Golias. E Salomão disse: pai, eu sei, foi para o rio, pegou 5 pedras, pegou uma só pedra, colocou na funda e deu na testa dele, e caiu. Você pegou a espada, cortou a cabeça e ganhou a batalha. Eu já escutei essa história. Bom, Salomão já escutou a história. Salomão grafica, pero muito bem a um millennials, porque Salomão não tem que pelejar, não tem que conquistar. Ele está com tênis de marca. Por quê? Porque seu pai... Salomão usa um bom traje. Sabe por quê? Porque seu pai teve que... porque pagou a faculdade, porque fez isso. Você só tem que fazer estudar. E então os pais pensam, eu sei que seus pais de repente pensam de você: você não fez nada, né? O que eu fiz na vida foi difícil. Eu lutei, eu sacrifiquei. Eu contava para meus filhos quando eram pequenos, só para fazer chorar eles, né? Estão aqui eles dois, e falava para eles, tinham 6 anos, 7 anos de idade, e falava: filho, meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. E eles começaram a chorar. E depois tentei fazer com o Lucas. O Lucas
é uma figura o Lucas. Eu falei para o Lucas, tinha 8 anos de idade, eu falei: Lucas, quando eu tinha 2 anos, o meu pai foi embora. O Lucas olhou para mim: que triste a tua situação, né? Eu não tive essa experiência, não. Salomão é o cara. Salomão é o homem que vai chegar ao rei por herança. Ele não tem que conquistar nada. Ele não foi perseguido por Saul. Ele não sabe de perseguição. Ele chega, está tudo pronto. Mas em cima, sabe o que? Ele tem que vai levar o título do construtor do templo de Salomão. Misericórdia! O templo não é o templo de Salomão. É o templo das 2 gerações. Porque Davi foi aquele que conquistou a madeira, o ouro, fez o projeto, fez tudo, a parte arquitetônica. Ele desenhou todas as coisas e falou para Salomão: você vai construir. Esse é Salomão. Mas qual é o perigo de Salomão? Como Salomão pode chegar a estar debaixo da linha? Se ele esteve acima da linha quando estava recém começando o seu reinado. Muitos de vocês estão hoje como este jovem falou para mim: eu não sei, eu vou perguntar para meu pai. Mas vai chegar um momento dado que seu pai não vai estar. Vai chegar um momento dado que você vai ter que decidir. Vai chegar um momento dado que você vai receber honores na faculdade. Vai chegar um momento dado em que você sim vai saber como fazer. Qual é a tentação? A tentação de saber é saber que quando eu sei, não preciso depender de ninguém, tenho absoluta liberdade, eu não preciso depender de Deus. Mas sabe o que? Aí está o Abobedulaim no caso de Salomão. Apesar de saber, o homem mais sábio da terra, ele deveria ter dependido de Deus no momento X da questão. Porque ele começou bem, mas terminou mal. Não assim Davi. Davi se manteve até o final. O pai de Salomão se manteve íntegro, assim em seu coração. Quando ele pecava, pedia perdão humilhado no chão. Mas sabe o que acontece? No final dos dias de Salomão, sabe que o cara que está acima da linha se tornou um cara que está debaixo da linha. Como foi essa experiência? Vejamos essa experiência. No texto bíblico que nós acabamos de ver, em 1 de Reis, capítulo 3, 4, no versículo 3 e 4, Salomão ama a Deus sobre todas as coisas. Ele tem temor em seu coração. Isso foi influência de seu pai. O temor, a dependência de Deus. Ele via seu pai, um cara que sabe de guerra. Quem sabe de guerra é Davi. Davi sabe de guerra. Ele decide depender. Como o exército, o general do exército, do maior exército desse tempo, tem que depender. Em uma história da Bíblia, fala que Davi foi roubado, sua família foi capturada, roubaram suas riquezas, suas crianças foram levadas, e até o próprio exército dele queria ameaçar ele de morte. Sabe o que fez Davi? Davi não saiu correndo como um doido, porque ele sabe de guerra. Ele poderia ter saído e os conquistava e os vencia, mas sabe o que ele faz? Ora. E o cara, sabe o que faz? Se ajoelha e diz: Senhor, eu estou aqui, meu exército me quer matar, mas se tu vai perguntar a ti, Senhor. O cara que sabe de guerra pergunta para quem? Para Deus. Ele diz: Senhor, persigo a esse exército que roubou. E então Deus disse: você vai perseguir. Mas tem outra pergunta: se os persigo, vou alcançá-los? E o Senhor disse: você vai alcançá-los. O cara decide depender. Ele decide depender. O cara experto em guerra disse: eu sou experto em guerra, mas decido depender. Aqui está Salomão, em 1 de Reis capítulo 3 e 4, ama a Deus. No versículo 5 de 1 de Reis 3, sempre Deus se aparece quando temos uma atitude como a atitude de Salomão, de prestar sacrifício e dependência de Deus. No versículo 6, a misericórdia de Deus com seu pai. Ele revela e fala bem de seu pai. É o único filho que fala bem de seu pai, é Salomão. Único. A conexão, certo, de paternidade, então, é muito importante. Alguém que possa te lançar. Quem te lança é muito importante. No versículo 7, aqui encontramos o grande perigo. Ele diz: sou jovem e não sei como fazer. Sou jovem e não sei como me dirigir. Sabe que o questionamento do Abobedulaim, ele tem uma pergunta e diz: o povo é grande, como se faz esse negócio? Eu vivi no palácio sempre, Deus.
Eu vi como meu pai fez, mas é outra coisa assumir eu a responsabilidade. É muito diferente. Vai chegar um momento dado em que as decisões não vão passar por seu pai, vão passar por vocês. As decisões que vocês vão tomar, as decisões vão ser suas. Você vai ter que decidir na vida. Você vai ter que dizer: bom, me toca a mim agora, é meu turno, agora é minha vez, é minha oportunidade para decidir em frente da situação. E Salomão teve que enfrentar um verdadeiro millennials. Aí está, um verdadeiro millennials, que em realidade não conquistou o reino, não unificou o reino, não fez nada daquilo, e recebe a salva de palma e a admiração de todos os povos ao redor. Salomão. Ser jovem então não é um problema, como alguns pensam. Ele mesmo disse: eu sou jovem. Não saber como fazer as coisas não é pecado, é uma virtude. Porque o não saber, o determinar não saber, declara a dependência de alguém. No versículo 9, pediu entendimento e discernimento, pede duas coisas. A maioria das pessoas acham que Salomão pediu só uma coisa, sabedoria, mas na realidade ele pediu duas coisas: sabedoria para discernir o bem e o mal, ou seja, pediu sabedoria e discernimento entre bem e o mal. Sabe que no final dos seus anos ele não perdeu a sabedoria. Sabe o que perdeu? O discernimento entre bem e o mal. Sabe que a sabedoria não se perde? Sabe o que você perde? É a prática da sabedoria. Por isso tem homens que são sábios, mas não vivem o que sabem. Não vivem conforme a sua sabedoria. A sabedoria não se perde. Quando Deus dá a sabedoria, disse que você não vai perder a sabedoria, mas você pode perder o discernimento do bem e do mal. Quem perdeu Salomão no último tempo da sua vida foi discernir entre o bem e o mal. Ele não conseguiu discernir. Esse é o grande problema. E sabe que a sabedoria é uma pessoa? Sabia que a sabedoria é uma pessoa? Pelo menos a minha Bíblia diz que é uma pessoa. Nós achamos que a sabedoria é algo efímero, uma fumaça, mas sabedoria é uma pessoa. A Bíblia diz no Novo Testamento, Jesus Cristo, sabedoria de Deus. Ou seja, em Provérbios capítulo 8 ou 9, não me lembro bem, falamos da personificação da sabedoria. E a sabedoria é muito fundamental. No jardim do Éden, temos duas árvores no centro do jardim. Todo mundo acha que tem só uma árvore, mas em realidade tem duas árvores no centro do jardim. Quais são as árvores que estão no meio do jardim? A árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Assim diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 9. Todo mundo acha que a árvore do bem e do mal é uma árvore má por ter a palavra má, o árvore do bem e do mal. Mas em realidade todas as árvores do jardim são boas para comer. Assim diz a Bíblia, pelo menos. Só que Deus proibiu comer a árvore que está no meio do jardim, ou seja, a árvore do bem e do mal. O outro árvore podiam comer, a árvore da vida, mas estava proibido comer do árvore do bem e do mal. Não tudo que é proibido é mal. Sexo é bom, mas é proibido até o matrimônio. Mas se o sexo é bom, quem disse que é ruim? Coisa proibida não significa que seja mal. É a mesma coisa, colocar os dedos na tomada é ruim, é verdade, é proibido, porque vai dar um choque, mas a eletricidade do irmão é super boa. Tem muitas coisas na vida que são proibidas e não são más. Ou seja, comer um frango é bom, mas comer um frango cru é bom? É ruim, né? Ou seja, tem que ter seu ponto. Isso é sabedoria. Olha só, que quando estávamos aí no jardim do Éden, disse que a árvore da vida representa quem? A Jesus Cristo. Aparece depois em Apocalipse. Ou seja, está a árvore, Jesus é a árvore da vida. Diz que quem come de Jesus Cristo tem vida eterna, e quem comia da árvore da vida tem eternidade. Ou seja, no jardim do Éden, eles comiam da árvore da vida todos os dias se queriam, não tinham problema, porque tinha só uma árvore proibida. Mas eu pergunto, se a árvore da vida representa Jesus Cristo, que representa a árvore do bem e do mal? Alguém pode afirmar que a proibição era uma proibição eterna? Não. Não sabemos quanto tempo ia ser proibido. Não disse a Bíblia quanto tempo estava proibido.
diz que nesse tempo era proibido, você não pode comer dessa árvore. Em nenhum momento Deus disse, nunca você vai comer na eternidade. Nunca falou isso, falou, você não vai comer dessa árvore. Pode ser que em algum momento dado, essa árvore poderia ter sido comido, pode ser, ou pode ser que não. O que sei é que Deus reservou o centro é de Deus. Quando o homem quer comer da árvore do bem e do mal, tem que usar o centro, e o centro pertence a Deus. Quando o homem está no centro, é o grande problema. Sabe que dizem que o diabo falou para a mulher que a árvore do bem e do mal se comia, era para alcançar quê? Sabedoria. A sabedoria é má? Claro que não é má. A sabedoria não é má. A sabedoria foi dada para Salomão, e disse que Salomão tinha tanta sabedoria, e podemos então entender Salomão com Jesus Cristo e fazer um grande paralelo. A grande diferença é que ele perdeu o discernimento do bem e do mal. Jesus Cristo nunca perdeu o discernimento do bem e do mal. Ele dependeu na sua vida, toda a vida na terra dependeu de seu pai. Interessante também falar sobre Salomão, que ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria. Quer dizer que a sabedoria não pode ser arrebatada, a sabedoria se pede. Por isso diz em Tiago, aquele que falta sabedoria, peça a Deus, e Deus vai dar com abundância sabedoria sobre a sua vida. Ou seja, se te falta sabedoria, tem que pedir para Deus. Salomão pediu para Deus, e aí está Salomão, enfrentando um desafio como um millennials. Olha só o que tem que enfrentar. Já pensou, não, eu sei que já pensou, quem é o sucessor do pastor Cláudio? Treme, meu irmão, treme. Você acha que Salomão não tremeu? Suceder ao grande Davi, seu pai? Se você vai pensar que não, o pastor Cláudio me vai deixar a mim como sucessor, misericórdia, estaria tremendo. Eu. Ou seja, passar esse nível é muito bom. Salomão pensa a mesma coisa. Meu pai é um guerreiro, cara. Meu pai é um inspirador do exército. Meu pai levantava a voz e todo mundo... E eu estou aqui agora, falei, eu vou ser o rei. Todo mundo vamos para lá. Vamos a construir o templo de Salomão. Queremos ver em você. Salomão tem que estar tremendo. Ele tem o sonho do capítulo 3 de 1 de Reis, é um pesadelo. Não é sonho, é pesadelo. Eu vou assumir o reinado, Senhor. Eu não sei como. Eu sou jovem, tem misericórdia de mim, Senhor. Não tem outro por aí, né? Ou seja, eu sou a vítima, né? Do negócio, né? Você acha que eu vou falar aqui no meio do povo e todo o povo vai dizer, estamos contigo, Salomão, aleluia? Não, vai ter que ganhar a confiança. Vai fazendo sacrifício, cara. Mata bois, mata animais diante de Deus. Depende dele, porque Deus vai confirmar teu reinado. Aí está Salomão. No versículo 9 pediu entendimento e discernimento. No versículo 10, isto agrada a Deus. Se algo agradou o coração de Deus, foi que o cara foi humilde e dependente dele. Uma coisa que Deus realmente ama é quando você diz, Senhor, não sei, eu preciso da tua ajuda. Ou também, ao contrário, dizer, Senhor, eu sei, mas não vou atuar o que o Senhor me diga. Porque esse negócio de hipocrisia com Deus não funciona. Oh Senhor, eu não sei. Isso está bom para quando inicia Salomão, mas no meio ele sabia. É decidir depender. Você hoje pode ser que não saiba, mas vai chegar um momento dado que você vai saber. Vai chegar um momento dado que você vai saber, você não vai necessitar perguntar para ninguém. Você já questiona seus pais em alguns temas na mesa. Você diz, pai, não é desse jeito não. Não, na escola eu aprendi isso. Outro dia estávamos falando com o Lucas, todo mundo, e meu filho Lucas sabe muito de dinossauros. Ele quer ser paleontólogo e sabe de dinossauro. E estávamos em uma classe de teologia, o Mateus e o Marcos, e a igreja estava em uma aula de teologia de hermenêutica, interpretação bíblica, temos na igreja, e estávamos falando sobre a interpretação com o professor de hermenêutica, e meu filho falou, não é assim, tio, não é desse jeito não.
E o professor olhou para ele, tem 13 anos. Não, é que eu estudei os dinossauros, e os dinossauros não é desse jeito. Na realidade, os dinossauros eram herbívoros, não eram carnívoros, não. O professor olhou para ele. Você sabe porque a informação você tem? Diante de vocês, os pregadores antigamente tremiam, os pregadores quando iam a pregar em uma reunião de pastores. Tremiam. Agora, os pastores temem pregar para vocês. Porque você está aí olhando, dizendo, eu li no Google. No outro dia no Instagram tinha um pregador que falou totalmente diferente a ele. Não, sim. Isso aceito. Isso aqui, não aceito. Uma vez preguei numa reunião de jovens, desci do púlpito, e um jovem se levantou e veio até mim e me disse: pastor, não estou de acordo contigo. Eu falei para ele: e que você não está de acordo? Não estou de acordo quando você falou aquilo e aquilo e aquilo. Gostei. Você é um cara que está pensando. Olhe para aquele que está do seu lado e fala: você está pensando? Amém? Está pensando? Vamos então rapidamente terminar com esse. Com este Salomão. Como Salomão se perde? Vejamos então e façamos a comparação. Vemos a Salomão fazendo todas essas coisas, mas vejamos, agora comparemos com Salomão se perdendo na caminhada, sendo uma borderline, descendo abaixo da linha. Salomão, um grande rei, o sábio rei, o homem que no começo depende de Deus, mas depois, não, eu sei, eu não preciso de Deus. No versículo 7, ele declara: eu sou jovem. Veja no capítulo 11, no verso 4. No verso 11, 4. 1 de Reis 11, 4. Que diz: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. A sombra de seu pai ainda estava já velho, estava velho Salomão, e disse que nesse momento seu coração se perverteu. Ou seja, quando é jovem, eu não sei, quando eu sou velho, eu não preciso de Deus. As mulheres que estão do meu redor na casa do palácio perverteram meu coração. 1000 mulheres também, o cara, como eu ia ficar tranquilo, sossegado? 1000 mulheres. Já certo, ter uma mulher é difícil, imagina 1000. Né? Oh. É verdade, né? Então quer dizer, com isso fazemos um paralelo. Ser jovem não é pecado, é dependência. O perigo é ter cabeça branca e não depender de Deus. Não é verdade? Ser velho. Todo mundo falou para mim: não, velhice é sabedoria. Não, senhores, velhice não é sabedoria. Pelo menos a Bíblia não diz aquilo. Os amigos de Jó falaram para o mais jovem, falou para seus amigos que tinha a cabeça branca, falou: eu pensei que vocês eram sábios. Eu pensei que vocês eram sábios. Vocês estão condenando a Jó, sendo que Jó não tem culpa naquilo. A palavra de Deus fala, inclusive, olha só, em Eclesiastes, procure rapidamente Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Achou? Eclesiastes capítulo 4, vamos a ler no verso 13. Diz assim o texto bíblico: melhor é um jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Quando você chega a um período da sua vida que você não precisa admoestação ou insensatez, então quer dizer que você pode ser um velho insensato e que não aceita conselho. O problema é de vocês, é nosso, é decidir até que ponto nós vamos a depender de Deus.
Podemos chegar na vida avançada e nos desviar do caminho, como tem acontecido muitas vezes na história da humanidade. Salomão não é o primeiro. Salomão é um homem sábio de Deus no início, sábio no final, que tem discernimento no início, mas não tem discernimento no final. O homem que vende seus princípios e decide não depender de Deus. Esse é Salomão. Salomão então disse: é melhor o rei jovem e sábio, é muito melhor o rei jovem e sábio que um homem velho e insensato e que não aceita conselho. Na versão espanhola diz assim: um homem velho que não aceita conselho. Então quer dizer que a sabedoria de Deus não tem a ver muitas vezes com a nossa experiência. Tem pessoas que têm muita experiência e isso é muito importante, mas a sabedoria de Deus às vezes não tem ligação com a experiência. Posso falar da minha experiência e às vezes não posso falar da sabedoria de Deus. Por isso, quem vai determinar que se tua experiência é boa ou é ruim vai ser a sabedoria. Quando tua experiência está permeada, está banhada pela sabedoria de Deus, você pode usar a todo o resto da sua vida, porque você é o homem que decidiu depender voluntariamente do Senhor. Vocês jovens são uma geração que sabe, não são uma geração que não sabe, são uma geração que sabe a tecnologia, tem informação. Se você quiser saber de ciência, de fazer uma bomba, de fazer certo um trabalho cirúrgico, se você quiser saber fazer alguma coisa, é só meter-se em YouTube, entrar em YouTube e você vai ver como se faz, se você conseguir fazer. São a geração que sabe, mas pode ser a geração que não depende. E isso é uma decisão. Quando nós estávamos mais jovens, dependíamos porque não tínhamos informação. E no tempo meu se dizia: quem tem informação tem o poder. Aquele que tem informação tem o poder. Hoje todo mundo tem informação. Quem tem o poder? Aquele que tem a informação? Não, senhores. Hoje quem tem o poder é aquele que sabe organizar a informação. Você já colocou um monte de coisas no seu computador e não sabe onde colocou as coisas no seu computador? Abre seu computador e diz: onde coloquei o negócio que baixei o outro dia? Já procurou alguma coisa que nunca encontrou no seu computador e que você sabe que está dentro do seu computador? Bom, alguns computadores de adolescente parecem igual a seu guarda-roupa. Alguns, não todos. Alguns são um exemplo nessa, né? Então disse assim, que quando era jovem dependia e quando foi velho deixou de depender. Depois, rapidamente, você pode bem fazer a comparação do versículo 3:5 com o 1 de Reis 11:9. Se lhe aparece uma vez, uma só vez no começo e ele entende. Quando se lhe aparece um sonho, ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. O povo é grande, tem uma questão no meu coração. E no 1 de Reis capítulo 11 verso 9, vejamos que diz 1 de Reis 11:9. Olha só, 1 de Reis 11:9 diz: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes, quantas vezes lhe apareceu? 2 vezes. No início, quando você não sabe nada e você depende, uma só vez se aparece Deus e diz: glória a Deus, Deus falou comigo. Mas quando você está em um estado de rebelião, quando você já não quer depender de Deus, Deus te fala, para com isso, e uma e outra vez, para com isso, e você não para. Sabe o que fala Deus? Você não me quer escutar. Acabou. Sabe o que? Deus falou de Salomão: eu vou rejeitar Salomão. Você vai permanecer no reinado até o final por amor a teu pai, não por amor a você. Você vai terminar sendo rei, mas saiba que meu coração já não está em ti. Você pode continuar com a sabedoria que eu te dei, mas você perdeu o discernimento. Você decidiu não discernir entre bem e mal. A geração millennials tem um grande desafio. Eles sabem que vão fazer com o que sabem. Vão depender de Deus. Vai se ajoelhar diante de Deus para depender de Deus. Quando você sair da faculdade de medicina, de ciência, de arquitetura, de engenharia, você vai botar os joelhos. Quando você ganhe 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, você vai botar os joelhos diante de Deus. Quando você esteja com seu casa, com 4 carros, com uma casa boa,
você vai botar os joelhos no chão. Quando você tenha que ser cirurgião e tenha que abrir a uma pessoa, certo, para fazer uma cirurgia, você vai num quarto no fundo e vai dizer: Deus, dirige minhas mãos. Eu aprendi na faculdade, mas dependo de ti, Senhor. Quando você tem que fazer um projeto na vida, você vai depender de Deus. Essa é a questão. Porque você vai chegar no momento dado que vai saber, você vai poder fazer com os olhos fechados. Você vai resolver juízos como advogado com os olhos fechados. Você vai ser engenheiro com os olhos fechados. Você vai fazer as coisas. Você vai dirigir carro olhando para o celular, porque você sabe a ruta. Mas sabe que? Quando você decide depender na vida, você pode ser o bambam do negócio. Você pode ser o master de todas as coisas. Você pode chegar até Harvard para fazer um pós-grado. Mas sabe que? Você está lá acima e você diz: hoje decido depender de Deus. Essa é a diferença. A diferença não é saber ou saber. A diferença é como você termina. Como termina dependendo de Deus. Quando as pessoas aplaudam sua vida, quando as pessoas reconhecem o bom que você é, quando as pessoas dizem de você: nossa, você é muito bom no que faz. Olha, quando os elogios venham sobre a tua vida, o que você vai fazer? Vai correr onde seu pai? Pode ser que nem teu pai esteja, e só vai ficar, sabe o que? É você e Deus. Aí você vai estar, quando todo mundo fale bem de você, quando esteja na cima do Everest, e vai a enterrar a bandeira na cima do Everest, você diga: Senhor, eu não seria nada, nenhuma coisa, se o Senhor não estivesse comigo. Os títulos que consegui na vida não são nada perante a tua presença, Senhor. Os elogios das pessoas não são nada perante a tua glória. Senhor, o que eu tenho de bem material não é nada por estar um momento na tua presença, Senhor. Eu posso me casar com a mulher mais formosa da terra, eu posso ter os filhos mais preciosos da terra, mas se tua presença não está em mim, não é nada. Essa é a diferença. Salomão já perdeu o ouvido, fica a sabedoria, mas não quer escutar a Deus. Deus fala: duas vezes te falei, quando você é velho, você deveria ter maior experiência para me escutar. Mas sabe o que? Você decidiu não me escutar. Mas quando você era jovem, você curvou seu coração. Eu falei uma só vez contigo, e você na hora falou: oh, seu jovem, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Como se faz esse negócio? Essa é a diferença. No versículo 3, Salomão só adora a Deus. No versículo 11:7, adora a outros deuses. Ele sacrifica e faz um altar a cada deus das suas mulheres. Esse é o paralelo da vida de Davi, de Salomão. A geração de Davi é uma geração conquistadora, que tem sangue na mão. A geração de Salomão não sabe de conquistas, mas tem uma sabedoria excepcional. Os políticos vão reconhecer vocês como a rainha de Sabá, que viajou de longe, e entre nós é uma fofoca entre nós, não fala para ninguém, mas todo mundo diz que entre Salomão e a rainha de Sabá houve algo. Não conta para ninguém, não coloca no Instagram. Pode saber a mulher de Salomão. O que você vai fazer? Depender de Deus? Depender de Deus, você não ora para depender. Você não se ajoelha dizendo: Senhor, quero depender. Não, Senhor. Depender é uma decisão. Deus não vem e diz: vou colocar dependência de mim em ti. Agora você, eu sou dependente de ti. Não, Senhor, não existe. É decisão. Como o rapaz: que faria num problema de conflito? Pergunto para meu pai, acabou. Isso é depender. Não é burrice, não é meninice.
é saber que sei, mas decido depender. Eu sei que sei, mas vou decidir depender. Fique de pé. Eu vou decidir depender. Eu vou decidir depender. Salomão é um millennials, com todas as suas letras, com todas as suas palavras. Salomão tem um grande desafio. Ele caminhou acima da linha, em uma above the line, até certo ponto da sua vida. Mas em algum momento dado, ele baixou ao momento mais baixo da sua vida. O que fez baixar? Disse que as mulheres perverteram seu coração. E não que as mulheres sejam ruins, porque para algumas mulheres pode ser homens, né? Que perverteu seu coração. Quantos querem depender de Deus realmente? Levante sua mão. Eu quero depender de Deus. Em algum momento dado você vai ter que depender. Em algum momento dado na sua vida você vai ter que depender. Você vai poder decidir. Eu sei fazer as coisas e não preciso perguntar para ninguém. Respeitar a autoridade é um princípio fundamental de Deus. A sabedoria é um presente de Deus para aqueles que têm temor de Deus, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sabedoria. A sabedoria é fundamental na vida. As pessoas sábias são dependentes. Fecham seus olhos e, apesar que sabem, eles dizem: Senhor, eu sei como fazer, mas decido hoje depender de Ti. Decido depender de Ti, Senhor. Feche seus olhos um momento. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te rogo, Deus, porque tem jovens aqui, Senhor Jesus, que estão em frente a um questionamento, que vão estudar, quais são as decisões que vamos tomar. Alguns ainda têm dúvida, Senhor, que caminho seguir. Mas uma coisa não podem esquecer: que temos que depender de Ti, Senhor. Quando tenhamos e consigamos todos os títulos, quando consigamos todos os logros na vida, todos os resultados, todos os elogios, quando consigamos todos, Senhor Jesus, a fama, quando consigamos, Jesus, o maior lugar, Senhor, na vida profissional, quando esteja, Senhor, no maior nível da minha vida, eu quero, Senhor Jesus, dobrar meus joelhos. Os muçulmanos, Senhor Jesus, estão na rua e de repente, meio-dia, param no carro, em qualquer lugar onde estiveram. Se estão fechando o negócio e toca o meio-dia, eles tiram seu tapete, colocam seu tapete no chão e perguntam e adoram a seu Deus. E nós, os crentes de hoje, fazemos negócios, fazemos coisas, conquistamos coisas, avançamos na vida e às vezes nunca te consideramos. Me permite, Senhor Jesus Cristo, avançar na vida e depender de Ti absolutamente, Jesus. Não permitas, Jesus Cristo, que comecemos bem e terminamos mal. Permite-nos, Jesus Cristo, quando nossas vidas, Senhor, esteja com o Senhor cabeça branca, Senhor Jesus Cristo, ser dependentes de Ti, como temos exemplo nesta igreja. Obrigado, Espírito Santo, porque quando nós curvamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, os céus se abrem para aqueles que Te amam. Eu te rogo, Senhor, pelos questionamentos e as perguntas destes jovens. Eu te rogo, Senhor Jesus Cristo, para eles. Eu gostaria que pegue alguém de seu lado e faça uma oração por aquele que está de teu lado. E comece a orar: Senhor, faz esta pessoa, meu amigo, uma pessoa que dependa de Ti, que dependa de Ti, que dependa da Tua graça, que dependa de Teu amor. Senhor, eu Te peço, Pai, eu Te peço por meu amigo, minha amiga, eu Te peço por meu irmão, que dependa de Ti. Faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração.
Não